O coração do zelador quase parou quando ele viu a gosma preta parecida com piche escorrendo por debaixo da porta. Em todos os anos de trabalho, ele nunca viu algo assim. Era um prédio antigo, quase milenar. Provavelmente um dos cortiços mais baratos em um dos bairros mais pobres de Nova York. Um dos poucos ainda intocados pelos tentáculos sempre crescentes da gentrificação. Lugar onde perdidos e desesperados iam parar. Aluguel pago semanalmente, em dinheiro, sem fazer perguntas. Quando um morador fazia as malas e deixava a cidade ou sumia, vizinhos e administradores sabiam que era melhor não se envolver. Se alguém sumia de um lugar como esse, significava que não queria ser encontrado. Ou pior, se você encontrasse, não iria gostar do que encontrasse. O zelador notou um cheiro estranho no líquido, diferente do odor comum de fluidos que poderiam borbulhar sob a porta de um banheiro coletivo. Tinha cheiro de ozônio, como o estalo no ar depois de um raio. Algo quase de outro mundo. Mas ele tem um trabalho, e se um pressentimento já te faz desistir, você não serve para ser zelador. Ele solta o ar, se prepara e entra no banheiro. As solas macias dos sapatos chiaram nos azulejos imundos, desviando da maré de lodo preto que escorria de um dos 3 cabines fechadas do banheiro. Algo naquilo o deixava desconfortável, mesmo depois de tudo o que já tinha visto. Como faxineiro de carreira, um contratado para fazer o trabalho sujo nas áreas mais pesadas do submundo de Nova York, você certamente já presenciou coisas horríveis. Ele só está com um esfregão. Com as mãos inexplicavelmente trêmulas, ele estende o braço e empurra a porta, sem fazer ideia do que esperar do outro lado. Mas não há nada lá dentro, exceto um vaso sanitário expelindo gosma escura com um som baixo de borbulho. Ao menos está sozinho no cômodo, pensa. Assim ele espera. Ao se aproximar do vaso sanitário defeituoso, ele avalia as possibilidades. Talvez seja um problema mais fundo no encanamento. Isso seria problema do encanador, não dele. Ele podia simplesmente lavar as mãos dessa vileza em sentido figurado e literal e sair daquele prédio amaldiçoado, deixando as almas condenadas entregues aos seus afazeres, apodrecendo no escuro. Mas de perto, debruçado sobre a privada, ele vê algo estranho, algo flutuando na sujeira. Ele coloca uma luva de borracha e enfia a mão. Ele percebe aquele formato lá embaixo, estranhamente familiar. Isso é um par de óculos? Ele tenta puxá-los para fora para olhar melhor, mas eles não saem da lama com cheiro de queimado. Não está preso em nada. Pior, como se algo estivesse segurando aquilo do outro lado, puxando de volta para as profundezas do vaso sanitário. Uma bolha fétida estoura na sujeira, e ao explodir, ele ouve uma voz abafada das profundezas do vaso. Ela fala com voz terrível e rouca. O zelador sente algo, como mãos fechando-se em seu pulso na sujeira, e uma força de arrasto mais forte do que qualquer coisa que já sentiu. Seu grito ecoa no corredor lá fora antes que a sujeira o abafe. Alguém poderia ter ajudado em outro lugar, ouvido seus gritos e corrido até ele. Mas em um prédio como este, todo mundo sabe que é melhor cuidar da própria vida e não se envolver. Se ouvir um grito em um prédio assim, finja que não ouviu. Mas aquele prédio ouviria mais alguns gritos muito em breve. Na manhã seguinte, um vendedor acorda no 3º andar. Ele dormia quando o zelador teve um incidente abaixo e não ouviu nada. Em vez disso, ele é acordado por seus próprios acessos de tosse carregada e convulsa, um efeito colateral de muitos anos de fidelidade como cliente da Philip Morris, Estados Unidos. Ele sempre se preocupou com a saúde, mas ultimamente tem ainda mais motivos para isso. Ele se levanta, põe o terno barato e vai até o porão com seu andar desengonçado se barbear. Assim que seu queixo redondo está livre dos pelos indesejados com sua velha gilete, ele passa o pós-barba que sabe que vai mudar sua vida. Isso porque esse pós-barba foi criado por ele mesmo. Elixir de hortelã-pimenta em frasco de cristal azul, criado para hidratar a pele após o barbear e deixar você com um ótimo cheiro. Há vários anos, ele vinha carregando nada menos que 30 dessas belezinhas bem apertadas em sua pasta. Onde quer que estivesse, no ônibus ou no supermercado, ele tentava vender esse pós-barba milagroso. Você nunca vai ter um barbear melhor, ele dizia. Normalmente, a resposta era um sorriso sem graça, olhos semicerrados e dentes cerrados. Mas ele sabia que, ao experimentarem por si mesmas, isso mudaria suas vidas como mudou a dele, se as pessoas começassem a comprar.
O vendedor tinha feito tudo o que deveria ter feito. Ele seguiu todas as regras dos livros de empreendedorismo que comprou. Ele conversou com alguns investidores anjo que pareciam interessados. Eles só queriam prova de que o produto dele podia escalar. Foi por isso que ele fez um empréstimo. Nada de anormal nisso, mas como os bancos já tinham deixado de emprestar para ele por atraso no pagamento de empréstimos de empreitadas anteriores, ele precisou buscar formas mais não convencionais de investimento. Isso o levou aos homens perigosos nas salas cheias de fumaça, os influentes. Cheios de dinheiro, mas nada dispostos a se desfazer desse dinheiro até estabelecerem uma taxa de juros de 45%. Se o vendedor não vendesse unidades suficientes para quitar a dívida, não seria uma questão de o banco tomar o carro dele de novo. Homens assustadores com barras de ferro viriam cobrar a dívida nos joelhos dele. Por isso ele se mudou para esse cortiço. Um homem como ele prefere manter discrição enquanto junta algum dinheiro. Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Hoje, ele tinha alguns clientes nos subúrbios, pessoas exigentes que ele tinha certeza de que iriam simplesmente se atropelar para comprar sua nova loção pós-barba revolucionária. Mal sabia ele, já estava sendo assombrado. Assombrado por algo terrível e perigoso que em breve causaria sua morte da pior maneira imaginável. Mas antes da morte, haveria humilhação. Ele foi ao bangalô do primeiro cliente em potencial, aparentando estar arrumado, firme e organizado, apesar de não se sentir assim. Sua pasta estava apertada na mão suada, repleta de amostras do produto milagroso. Quando a porta se abriu, ele logo percebeu que algo estava errado. O homem na porta, de suéter vermelho e calça plissada, sorria a princípio. Mas então, seu nariz se enrugou e ele recuou levemente, como se o vendedor tivesse dito ou feito algo que o ofendeu. E tudo começa a desandar a partir daí. O vendedor dispara seu discurso bem ensaiado sobre como este é o pós-barba com o melhor cheiro, de ação mais rápida e mais ético do mercado. Mas enquanto o cliente em potencial concorda com a cabeça, ele ainda está com aquela expressão de nojo no rosto, o tipo de olhar que você teria ao ver um animal atropelado na estrada ou uma tigela cheia de frutas podres infestadas de larvas. Ao concluir o discurso, o vendedor pergunta quantas unidades o cliente deseja comprar. O homem inventa uma desculpa e pede que o vendedor vá embora. O vendedor fica arrasado e tenta argumentar sobre os méritos de sua causa, mas já é tarde. O antigo cliente potencial insistiu que ele fosse embora. O vendedor, indignado, exige saber por que mandavam que ele fosse embora. Isso abriu caminho para uma situação desagradável quase inevitável. Porque, diz o homem, tentando encontrar as palavras, está claro que o senhor está praticamente soltando pum o tempo todo desde que entrou aqui, senhor. E eu não tenho interesse em comprar nenhum produto que me faça cheirar parecido com o senhor. Isso atinge o vendedor como uma bomba. Era impossível. Ele usou loção pós-barba de manhã e, até onde sabia, não soltou nenhum pum desde que entrou na casa daquele homem. Mas esse foi o primeiro dominó que levaria à queda inevitável.
Ele ainda tem vários outros clientes que precisa ver hoje, mas o dano já está feito. Cada pessoa que ele vê, ele consegue perceber o mesmo olhar no rosto de todos eles, aquela expressão característica, amarrotada, de quem foi que soltou um pum aqui? Cada um deles inventou uma desculpa e tentou tirá-lo de sua residência o mais rápido possível. Ele sabe que todos sentem o cheiro, mas são educados demais para comentar. O mais assustador é que, como o vendedor tenta deixar claro, o vendedor não sente o cheiro. Tudo o que ele sente é o aroma refrescante do pós-barba de hortelã-pimenta, o mesmo que, no início do dia, ele acreditava que o tiraria desse buraco. Ele estava certo de que pagaria seus credores e manteria os joelhos intactos. Enquanto dirige, ele se pergunta se está doente. Talvez fosse isso que todos sentiam o cheiro, algo apodrecendo em suas entranhas. Meu Deus, era só o que faltava, algum câncer oculto se agravando. Como se a vida já não fosse difícil. Ele vai ao supermercado mais próximo e compra laxantes. Qualquer alteração nas fezes seria a forma mais segura de saber se a morte o ameaçava. Nesse ponto, ele está certo. Só não da maneira que ele espera. Assim, ele precisa sair novamente da estrada e ir a um posto de gasolina próximo com banheiro. Ele teve que comprar $10 de gasolina e um Snickers antes que o adolescente mal-humorado lhe desse a chave, mas numa situação dessas, faria o que fosse preciso. Pouco depois, ele está no vaso, segurando as paredes como se sua vida dependesse, enquanto parecia que o mundo inteiro saía dele. Respira ofegante, suor escorre na testa. O fato de não haver mais ninguém aqui é a primeira e talvez única sorte que ele teve o dia todo. E quando ele acha que terminou, quando literalmente não há mais nada para evacuar, ele suspira e se levanta. Suas pernas tremem enquanto ele estica o pescoço devagar para olhar dentro da privada, com medo de ver sinais de algo maligno agindo nele. Mas o que realmente está esperando ali no vaso sanitário é muito pior. Ele grita quando vê aquilo. Um rosto humano, contorcido e surgindo do sifão, olhos arregalados, uma boca sorridente cheia de dentes amarelos, um bigode de guidão bem branco, o homem no vaso sanitário. Isso saiu dele? O homem no vaso sanitário começa a rir, um som terrível e sufocado que faz bolhas subirem da água em direção à superfície. As bordas do rosto parecem se dobrar, revelando várias mãos tateantes, cada uma com apenas 3 dedos, em braços longos e contorcidos que deslizam, sem ossos, para além do assento do vaso sanitário. Não esquece da voz, camarada, diz o rosto horrível no vaso sanitário. O vendedor é agarrado pelas mãos e morre com as calças abaixadas. Os tristes relatos do vendedor e do zelador não são os únicos relatos desse prédio amaldiçoado em questão. As poucas crianças que moram lá têm os pesadelos mais estranhos e terríveis. Ou, ao menos, é assim que seus pais preferem ver isso. Se você perguntasse a qualquer uma das crianças, elas contariam uma história diferente. Elas contariam sobre a voz que ouvem no meio da noite, a voz ecoante de um homem adulto tentando chamá-las, atraí-las para o banheiro. A voz dizia coisas como: Ei, garoto, vem aqui. Eu tenho um chocolate pra você. E... Garotinho, eu tenho uma surpresa pra você. Você vai adorar. Ninguém sabe o que pode acontecer se alguma das crianças for dar uma olhada. Só tivemos sorte de nenhuma delas ter caído nas tentações do homem. Se isso ocorresse, essa parte da história poderia ter tido um final bem mais sombrio. Mas os adultos que tiveram sorte de não serem mortos sofreram seus próprios sintomas assustadores diante dos horrores que aconteciam naquele cortiço. Quem nunca foi ao banheiro de noite, não é? Talvez atormentados pelo Taco Bell que comemos mais cedo, ou com vontade de ir ao banheiro após um copo grande de água antes de dormir. Vários moradores do prédio são como você. E muitas vezes, quando vão ao banheiro no meio da noite, eles optam por não acender as luzes. Os olhos deles se adaptam rapidamente à escuridão, vivendo em um prédio como este. Mas enquanto estão no vaso sanitário, de repente sentem uma dor aguda em uma das nádegas. Talvez se recordem de um artigo de alguns anos atrás sobre latrinas no interior da Austrália, onde aranhas venenosas se escondem sob assentos de vasos sanitários, aproveitando o ambiente quente, úmido e escuro, e não gostam nem um pouco de ter uma bunda nua bem acima delas enquanto tentam seguir a vida. Eles sabem que Nova York não tem as mesmas aranhas da terra dos cangurus, mas pode ter aranhas marrom. Quem sente dor repentina resolve ir a uma clínica local no dia seguinte, só para garantir que está tudo bem com sua terra lá embaixo. E dá para imaginar o choque deles quando chegam na clínica, abaixam as calças e assumem a posição.
Eles não veem o que o médico vê por trás do avental. Ele se pergunta se todos os seus pacientes estão sendo sinceros com ele ao ver uma grande marca de mordida humana, vermelha, na nádega de cada um deles. Tudo isso pode soar como as fantasias estranhas de uma mente perturbada, como um encanador sob efeito de sálvia após um dia difícil. Mas esses relatos de dor e horror podem ser explicados pela Fundação SCP, graças aos arquivos que eles mantêm sobre o SCP-789J, também conhecido como o Fantasma da Bunda. Por favor, não ria. Eu estou ciente do poder cômico elemental do glúteo máximo e da sua capacidade de arrancar risadas até mesmo das plateias mais sisudas. Mas essa anomalia anal em particular não é motivo de riso, a menos que seja uma risada incoerente de puro terror nos momentos que você vive antes da sua morte dolorosa. Os efeitos do terrível fantasma do traseiro são muitos. Pode morar em vasos sanitários, habitar traseiros amaldiçoados, se comunicar com as pessoas pelos vasos sanitários ou devorar nádegas inocentes por diversão. Muitas investigações sobre a origem do fantasma do traseiro foram inconclusivas, mas aqui estão nossas 3 principais teorias até o momento. Nossa primeira teoria sugere que o fantasma do traseiro era o traseiro de um soldado confederado condecorado, arrancado por um obuseiro da União na Batalha do Pequeno Períneo. Enquanto o traseiro do soldado foi morto, o próprio soldado sobreviveu após uma cirurgia e acabou se tornando o senador titular do Alabama. Na verdade, ele ainda está vivo e sentado na mesma cadeira até hoje. Achamos que o fantasma do traseiro original dele pode ser vingativo por não dividir a cadeira com ele. Nossa segunda teoria sugere que o fantasma do traseiro surgiu de um experimento fracassado na Greaseburger Incorporated, uma empresa capitalista duvidosa com associações anômalas. Esse grupo já interessa à fundação há bastante tempo. Um voluntário testando uma droga de fitness para glúteos mais tonificados pode ter sofrido morte celular anômala total no traseiro, gerando um fantasma violento do traseiro como efeito colateral inesperado. Na terceira teoria, que talvez seja a mais assustadora, achamos que pode ter relação com o projeto Gutschel. Esta é uma operação extremamente controversa da DARPA que esperava, de alguma forma, transformar os traseiros dos soldados em armas para uso em combate, mesmo após a morte e total destruição do soldado ao qual estavam ligados. Acredita-se que os arquivos vazados desse projeto originaram a frase "uma bunda que não acaba mais". E talvez a DARPA realmente tenha inventado essa arma viva aterrorizante, que então escapou do laboratório para o mundo após matar todos que estavam lá. Independentemente de qual dessas opções seja verdadeira, se é que alguma é, os efeitos do fantasma da bunda claramente foram amplamente difundidos. Como tudo que é assustador, ele até apareceu em um mod de Minecraft que espero que a Fundação esteja tentando conter agora. Apresentar essa anomalia ativa como menos perigosa do que é representa sério risco ao público inocente, o que não pode ser permitido. Os procedimentos reais de contenção para o SCP-789J são classificados, tanto que apenas membros do Conselho O5 podem lê-los. Qualquer outro teria sua vida rapidamente encerrada por um agente memético letal, Langley Sorrell. Mas se você quiser minha opinião profissional pessoal, só existe uma resposta para tudo isso. Precisamos tomar medidas extremas para acabar com a tirania dos vasos sanitários e bundas em nossas vidas. Devemos lançar uma campanha internacional com governos para eliminar todos os tronos de porcelana do mundo. É a única maneira de garantir que essa criatura não evolua para um possível cenário de fim do mundo classe XK. Em vez disso, voltaremos a defecar em grandes valas cavadas diariamente em áreas arborizadas próximas. E para reduzir o dano que todas as bundas têm potencial de causar a nós, elaborei uma proposta de planejamento chamada Operação Silenciosa, mas Mortal. Caso o plano seja aprovado, usaremos operações cirúrgicas em massa, anomalias que distorcem a realidade ou feitiços de carne sárquica para selar todas as rachaduras de bunda do mundo. Para filtrar os resíduos de nossos corpos, permitiremos que eles saiam por um tubo plástico antibacteriano conectado ao nosso cólon, que será inserido em cada um de nossos abdômenes inferiores. Reconheço que isso pode parecer uma mudança radical para nossos corpos e estilos de vida, mas tempos difíceis exigem medidas drásticas, meus caros pesquisadores juniores. Talvez tudo isso ainda tenha te deixado assustado e confuso, com a pergunta martelando na sua mente como um disco preso. Pode uma desgraça dessas vir de um reto fantasmagórico? Ao que eu respondo, reto. Não. Isso os matou. Agora vá assistir a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como SCP-705 Playdó Militarista.